E aí, galera, tudo bem? Pessoal novo aí no canal, né? Então a gente vai começar uma nova onda aí de vídeos aí para essa galerinha que tá chegando agora, tá? Para acompanhar as aulas da Profiane, beleza? Para iniciar então hoje, sejam bem-vindos quem tá chegando agora, quem tá começando essa nova caminhada, essa nova jornada aí, tá? E para começar hoje, nós vamos ver monômios, não é? Que a galerinha tava lá perguntando, Sora, não me lembro, não sei. Então, bora lá, vamos iniciar o nosso estudo, vamos começar a nossa jornada aí, certo? Monômios. Antes de começar monômios, eu quero lembrar um sinalzinho aqui importante da multiplicação. Então, quando a gente quando vocês trabalhavam lá no ensino fundamental 1, vocês usavam um símbolo para multiplicação, certo? Que é aquele que a gente normalmente usa, que é o xizinho. Então, por exemplo, 2 vezes 3, tá? Uma multiplicação tranquila. Bom, aí depois que a gente passou lá para o sexto, sétimo ano, a gente já começou a enxugar esse sinalzinho e já usar o pontinho, não é? 2 vezes 3, beleza? Então agora a gente já sabe que aquele pontinho ali também é a multiplicação. Muito bem. Agora, este ano, estamos já trabalhando com letras, certo? E aí, o sinalzinho, então, que vai aparecer, que é o de vezes, quando eu estiver multiplicando duas letrinhas, não vai mais ser o X e não vai mais ser o pontinho. Então, vai ser assim, A, B. Por exemplo, o que é AB? É A vezes B. Ah, mas por que não coloco o pontinho? Porque já fica subentendido que eu estou tendo aqui uma multiplicação. Já está subentendido isso. Então, na verdade, AB é a mesma coisa que A vezes B, que é a mesma coisa que A vezes B. Então, a gente, na verdade, enxugou isso. Ah, por que aqui a gente tem que usar o ponto? Muito simples, porque se eu não usar o ponto, como é que vai ficar? Vai ficar 23. E aí já é um número. Então, quando é que eu não preciso mais usar esse pontinho para indicar a multiplicação? Quando tiver misturado aí com letra. Porque quando tiver número, eu tenho que indicar, certo? Ou com um pontinho ou com o vezes. Aonde tiver letra, não precisa mais. Quando elas estiverem juntas, já fica subentendido que é uma multiplicação. Então, para iniciar, então a gente tem que lembrar bem disso aqui. Beleza? Muito bem. Então, bora lá. Monômio. O que são monômios? Monômios são expressões em que vão envolver somente multiplicação, tá? E nesta multiplicação podem aparecer somente letras, podem aparecer números e letras ou somente números, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de monômio. Então, não pode ter adição, não pode ter subtração. Então, qual é a única operação que vai aparecer? Multiplicação. Então, vamos lá. Por exemplo, tá? Então, aqui nós temos monômios. Mono, quando a gente estuda lá em português, né? Polissílabas, né? Então, tem mais de 3 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Monossílaba é uma sílaba só.
Então, aqui, monômio é uma coisa só. E esta coisa só para nós vai ser sempre multiplicação, tá? Então, aqui, o que nós temos? 3x. Que operação nós temos aqui? Multiplicação. 3 vezes x. Não está aparecendo o pontinho, mas a gente já sabe que fica subentendido que é uma multiplicação. Aqui, o que nós temos? 5 vezes x ao quadrado vezes y. Ah, mas tem um númerozinho lá em cima. Sim, a gente chama esses numerozinhos, que a gente já trabalhou, são chamados de expoente. É o númerozinho que está em cima, ou de um número ou de uma letra. Então, este númerozinho aqui é o expoente, mas ele não vai interferir em nada, porque aqui nós temos uma única operação, que é a multiplicação. Aí vocês vão perguntar lá, tá, professora? Lá só tem o número 7. Qual é a multiplicação que a gente tem lá? Multiplicação, por exemplo, que eu posso pensar é 7 vezes 1, é uma multiplicação. Eu posso pensar em 7 vezes 1. 7 vezes 1 é 7. Posso pensar também numa parte que tenha letras. Ah, se tivesse letra. Bom, aqui não tem letra. Então, ali eu tenho só uma multiplicação, tá? Então, ele também é um monômio. Então, aqui todos os exemplos de monômios, ok? Então, monômio, só multiplicação. Bom, todo monômio, ele se divide em duas partes, que nós chamamos de coeficiente e parte literal. Bom, a gente já vai passar ali para a parte literal. Da onde vem esse nome? Parte literal, vem de letra. Então, ele sempre vai estar dividido nessas duas partes aí. Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Então, vamos ver aqui. Coeficiente e parte literal. Parte literal. Neste caso aqui, quem vai ser o meu coeficiente? Coeficiente é sempre um número que está multiplicando as letras. Então, que número aqui está multiplicando as letras? O número 3. Então, aqui o meu coeficiente é o 3. E a parte literal? Parte literal são as letras com os seus respectivos expoentes. Como eu disse, o expoente não vai interferir em nada. Então, aqui, quem é a parte literal? Somente o x, porque é a letra, ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu vou usar C para coeficiente e PL para parte literal, para não ter que me estender e escrever tudo, tá? Então, vamos para cá. Quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Então, olhando para este monômio aqui, quem é o coeficiente? Qual é o número que está multiplicando a parte das letras? É o 5. Então, o coeficiente é o 5. Então, 5. E quem é a parte literal? É a parte das letras. Então, são as letras que apareceram nos seus respectivos expoentes. Então, que letras eu tenho ali nos seus respectivos expoentes? X ao quadrado, y. Esta é a minha parte literal, que são das letras. Beleza até aqui? Então, entendido, então, o que é coeficiente e parte literal. Ah, a senhora não fez aquele lá. Sim, eu vou fazer, só que agora eu vou apagar aqui para ter mais espaço, tá? Então, vamos lá. Lá onde tem o 7. Tenho lá o 7. Então, o que eu tenho de coeficiente e o que eu tenho na parte literal? Então, coeficiente, o que eu tenho?
é um número, né? Que está multiplicando letra, mas aqui não tenho letra. Então, quem é o meu coeficiente? 7 é o número. E parte literal? Eu tenho parte literal? Parte literal de letra eu não tenho. Então, nós não temos. Não tem parte literal. Neste caso, eu poderia representar com qualquer tipo de letra. Por quê? Porque, por exemplo, eu poderia colocar, deixa eu apagar aqui, poderia colocar 7, x elevado na zero, y elevado na zero. A gente já estudou que qualquer número elevado no expoente zero, depois eu vou fazer um videozinho sobre isso, por que um número elevado na zero sempre dá 1. Então, a gente trabalhou isso quando vimos a parte dos expoentes, né? Da potência, a gente trabalha isso na potência. E normalmente se trabalha no 6º ano e simplesmente se coloca, é uma convenção, qualquer coisa elevado na zero sempre resulta 1. Só que a gente ainda não podia explicar por quê. Vai ter um videozinho aí, fica ligado que eu vou explicar por que qualquer coisa, seja ela letra, seja ela número, elevado no expoente zero sempre vai dar 1. Então, aqui, gente, eu posso pensar que pode ser qualquer letra, porém o expoente dela sempre vai ser 1. Perdão, o resultado dela sempre vai ser 1, porque qualquer coisa elevado na zero sempre vai ser 1. Então, aqui é como se eu tivesse 7 vezes x na zero é 1, y na zero também é 1, né? Então, vezes 1, que vai dar o próprio 7. Então, ali, automaticamente, vai cair fora a letra. Então, neste caso, ela não vai ter parte literal. Beleza? Então, tá. Coeficiente, número que vai na frente da letra. Parte literal, letras nos seus respectivos expoentes. Vamos para outro exemplo. 5x ao cubo, y elevado na 4. Então, 5x ao cubo, y elevado na 4. Quem é o coeficiente? Fala lá. O que é? Isso aí. Coeficiente é o 5. Então, neste caso, coeficiente é o 5, porque é o número que está multiplicando as letras. E a parte literal, quem é? Quase. Vamos ver? Todas as letras nos seus respectivos expoentes. Então, aqui a parte literal é tudo isto aqui. Nos seus respectivos expoentes. x3, y4. Beleza? Muito bem, acertou. Tá legal. Bom, gente, agora nós vamos ver o que são monômios semelhantes. Semelhante quer dizer, né, alguma coisa parecida, né? E na verdade, aqui, para eles serem monômios semelhantes, o que tem que acontecer? A parte literal tem que ser exatamente a mesma. Então, monômios semelhantes têm o quê? Parte literal exatamente igual, semelhantes. Então, exemplo de monômios semelhantes. 2x e menos 7x. Eles são monômios semelhantes? Sim, eles são monômios semelhantes. Porque qual é a parte literal que os dois possuem? X. Então, como é x, né? A parte literal aqui é x. Aqui também é x.
Portanto, eles são semelhantes. Semelhantes. Vamos ver outro exemplo. 3x ao quadrado y cubo. Outro exemplo, menos 7. E vamos botar um terceiro número aqui. 4. E aí, são semelhantes? 3x ao quadrado y ao cubo, menos 7y ao cubo x ao quadrado, 4x ao quadrado y ao cubo. São semelhantes? São. Por que eles são semelhantes? Quem é a parte literal? A parte literal começa com x e y. Porém, né, nessa parte literal, os expoentes, eles também têm que coincidir, tem que ser o mesmo, né? Porque tem que ter tudo igualzinho, letra e o seu respectivo expoente. Então, aqui, quem é minha parte literal? X ao quadrado, y ao cubo. Aqui, quem é minha parte literal? Também é x ao quadrado, y ao cubo. X ao quadrado, y ao cubo. Ah, mas aqui a senhora inverteu. Bom, mas a gente sabe que na multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Porque se eu colocar 2 vezes 3 ou eu colocar 3 vezes 2, isto não vai alterar o meu resultado. Então, se eu troquei a ordem, o resultado é o mesmo. Então, aqui eu troquei a ordem. Mas eu posso dizer também que é x ao quadrado, y ao cubo. Aliás, qualquer um desses eu posso trocar a ordem, né? O 7 poderia ter vindo depois. É que por uma convenção a gente bota o número primeiro e depois a letra. É porque fica mais bonito, né? Na verdade, só isso. Mas eu posso trocar eles de lugar. Então, tenho mesmo, ó, é y ao cubo e x ao quadrado. E o último, x ao quadrado, y ao cubo. Então, o coeficiente aqui não me interessa, gente. Para eles serem semelhantes, a parte literal tem que ser a mesma. Então, neste caso aqui, eles também são semelhantes, ok? Outro exemplo, ou não exemplo, vamos ver. 4x ao quadrado e 8x. São semelhantes? Não, não são semelhantes. Ah, mas tem o x ali, professor, o x é igual. Bom, mas acontece que para serem semelhantes tem que ter a mesma parte literal. E eles não têm a mesma parte literal. Qual é a parte literal aqui do primeiro? É x ao quadrado. E aqui qual é a parte literal? É só x. Então, a parte literal não é a mesma. Então, aqui, gente, a parte literal é x ao quadrado. E aqui, a parte literal é só x. X ao quadrado e x é a mesma coisa? São iguais? Não, não são iguais. Então, esses dois casos aqui, 4x ao quadrado e 8x, eles não são semelhantes. Não são, deixa eu tirar aqui, semelhantes. Eles não são semelhantes, ok? Beleza? Então, videozinho de hoje foi para a gente saber o que são monômios, tá? O que é coeficiente parte literal e o que são monômios semelhantes. Então, tem que ter as mesmas letrinhas, beleza? Então, a gente vai se vendo, vamos seguindo, vamos se inscrevendo, vamos dando um joinha aí para a prof saber que vocês estão acompanhando legal as aulas. E mais uma vez, para essa galerinha que está chegando, sejam bem-vindos e a gente vai se falando aí. Grande beijo!